Beleza, pessoal? Vamos agora, nessa aulinha de hoje, falar aí de divergente, tranquilo? Nós já falamos aí na aulinha passada do gradiente e nessa aula de hoje nós vamos tentar dar uma interpretação aí, né, física, né, e geométrica do divergente, tá certo? Então lembrando aí que o divergente nosso é definido aí como, né, a soma das derivadas parciais, e isso aqui é uma função escalar, né, dada por del x mais del y mais del z. E nessa aulinha de hoje eu optei em escolher a letra E, aí vocês vão perceber intencional para o vetor que a gente vai usar para desenvolver a ideia de divergente, tá bom? Então eu peguei uma coisa mais próxima, já que o curso aqui é para alunos de física em geral, nada impede que outros cursos assistam, né, esse vídeo, mas o pessoal da física já vai estar habituado aí com o que a gente vai falar agora na aulinha de hoje. Tranquilo? Então, por que eu escolhi o Ezinho? Muito simples, e vocês vão entender, eu vou fazer aqui num cantinho, porque a gente quer mostrar que o divergente ele tem uma ideia aí de fluxo por unidade de volume, tá bom? E fluxo, lá no curso de Física Básica, a gente desenvolve as ideias de fluxo, então por isso que eu não vou desenvolver completamente a ideia de fluxo do zero. Então eu já vou copiar lá, né, roubar dos livrinhos de Física Básica. E a ideia de fluxo que a gente tem, se a gente considerar a grandeza E ou qualquer outra grandeza, tá bom? Fluxo de uma quantidade E vetorial, por exemplo, a gente assume sendo como é produto escalar N ds, tranquilo? Então, essa é a nossa ideia de fluxo aqui, ó, fluxo, tá bom? Então, a gente vai partir dessa ideia aí, né, lá de física básica, e a gente já aproveita para fazer uma analogia, tranquilo? A gente mata dois coelhos aí com uma cajadada só. Tranquilo, pessoal? Então, por isso que na aulinha de hoje eu escolhi a letrinha E para ser o nosso vetor qualquer. Note que poderia ser um E aqui, poderia ser um B, o vetor B lá de indução magnética, poderia ser um V aqui de velocidade lá para fluido, enfim, tá bom? Como vocês quiserem, na verdade não importa muito, eu só peguei aqui porque fica mais fácil. Então o que nós vamos tentar fazer é apresentar a ideia do divergente e fazer um exemplozinho, né? Porque a gente só fez algebricamente o que era o divergente. Agora a gente vai interpretar e fazer um exercíciozinho para a gente acostumar a brincar com ele. Tranquilo? Então, ok. Essa aí é a nossa ideia inicial, tá bom? Então a gente quer mostrar que é fluxo por volume e o divergente como esse volume que a gente está já imaginando que ele é um fluxo por volume, ele não depende muito das características do nosso volume, não. Então dá uma habilidade para a gente escolher qualquer volume finito para a gente brincar e tentar mostrar. Em particular, como nós estamos trabalhando aí até então sempre com coordenadas cartesianas, nós vamos trabalhar sempre com cubo aí, porque é mais fácil de trabalhar, tá bom? E a nossa ideia central é fazer um cubo aí bem pequenininho, tá certo? Por isso que eu coloquei aqui para vocês, ó, que ele tem, né, arestas aí dx, que é bem pequenininha, dy e dz, tá bom? Então, um volume infinitesimal na nossa conta. E o que nós queremos avaliar, basicamente, é o fluxo de uma quantidade E, tá certo? E a gente quer saber esse fluxo, quanto sai desse meu volume. Então imagine que eu coloquei essa equação, por quê? Porque esse cara aqui vem lá da lei de Gauss, né? Do fluxo de campo elétrico gerado ali por uma carga, por exemplo. Então, se você colocar uma carguinha aqui dentro desse cubo, a continha que a gente quer fazer é exatamente essa. Qual que é o fluxo de campo elétrico que está saindo aí da carga, do cubo devido a uma carga. Pegaram a ideia? Então, o nosso cubo é para a gente enxergar um fluxo de uma quantidade qualquer associada a alguma coisa que está lá dentro. Resumindo, é isso aí que a gente está pensando. Então, imagine esse cubo suficientemente pequeno para a gente poder desprezar aí pequenos erros aí de conta. Por quê? Porque o ideal é que a gente colocasse um ponto P, né? E a gente quer saber o fluxo associado àquele ponto P, que vai representar uma carga ou alguma outra coisa lá dentro. E aí o correto a se fazer seria a gente, né,
calcular, né, esse fluxo aí, em termos de conta um pouco mais correto, no centro aí dessas faces, aí dá uns deslocamentos aí nas minhas escolhas. Mas como o meu volume é suficientemente pequeno, eu vou passar por cima disso e o resultado dá a mesma coisa, tá certo? Beleza? Então vamos lá. Então, eu já escolhi essa expressão aí bem intencional, então isso significa dizer que eu já sei calcular o fluxo nas minhas faces. Então, ó, se eu pegar essa face aqui, ó, em x, tá bom? Então, para ficar fácil, eu vou chamar a face em x de 1, essa na direção positiva, vou chamar ela aqui de 1, e na direção negativa lá eu vou chamar de 2, tá certo? Então, a minha direção negativa de x, ó. Então, aqui é negativo, tranquilo? Então, para aqui, ó, nessa direção, ó, nessa direção aqui, nessa face, né, em que x é perpendicular à face, eu tenho um vetor normal, n chapéu, tá certo? E na outra face também eu tenho um vetor normal, ó, que está apontando para cá, n chapéu, só que ele é negativo. Essa é uma informação importante. E aí, ó, nessa equação de fluxo, que é a que a gente já conhece, que a gente já sabe trabalhar, o que que acontece? Tá vendo? Ó? Como eu vou ter essa integral aí na face, eu tenho duas faces, tá certo? Então eu tenho que levar em conta as duas faces. Só que então eu tenho um n que vai ser, né, positivo, aqui ó, para a direita, e um menos n que vai estar para o outro lado. Então, o nosso E, que a gente vai levar em conta, a gente vai ter que levar em conta esses dois sinais aí, a priori, tá bom? Para a gente poder fazer. Quem que é o meu ds, professor? Né? O meu ds é a área, não era isso? Ó? O é a quantidade e o ds é a área. Quem que é a minha área nesse caso? Se a gente estiver olhando para a face em que x é perpendicular, a minha área vai ser calculada por dy del z, não é isso? Se a minha área que eu estiver olhando for na direção x aqui, ó, a minha área vai ser calculada por del x, del z, tá vendo? Quando eu estiver na direção z, quem que vai ser a minha área? Vai ser del x, del y, tá bom? Então vai ser meu elemento finitesimal de área aqui também, para ficar fácil. Dúvidas, pessoal, aí? Então, como sempre, vai pausando o vídeo, vai devagarzinho, voltando nas contas aí, tranquilo? Então, nossa conta basicamente vai ser a gente calcular o nosso fluxo de E na face 1 e na face 2. E aí a gente replica para as outras faces, tranquilo? Então é basicamente isso. Então imagine que eu quero saber qual que é o meu fluxo de E na face 1 e na face 2. Então, basicamente, para ficar fácil, eu vou colocar aqui na face 1. Aqui, ó. Então, na face 1, tranquilo? Na face 1, a gente sabe calcular esse fluxo. E ele, quem é ele? Ó? O fluxo na fase 1, ele é integral de Ex, que é a componente que a gente vai estudar, já que o vetor normal, e a gente já lembra lá que ele dá a projeção de E na direção de N, então vai ser a componente Ex. E quem que é a minha área que vai sobrar? Na direção X, vai ser dy dz. Pronto. Dy dz. Na face 2, a gente vai ter uma coisa semelhante, só que a gente já viu que vai ter um sinal de menos, porque vai estar invertido o vetor normal. Então, ó, eu vou ter Ex dy dz. Tranquilo? Faz as continhas aí para as outras faces, para a gente não perder muito tempo. Aí que vem a sacada. Como a gente está acochambrando aí, né, e o nosso volume, ele é infinitesimal, tá bom? Por escolha aí, vai ser um volume bem pequenininho. A gente vai, então, poder aproximar, né, essa integral aí, tá bom? Pela multiplicação, então, na verdade, né, da minha grandeza, simplesmente pelo meia área dy dx. Então, a gente vai, né, como é um volume aqui, ó, infinitesimal, tá bom? Um volume infinitesimal, nós vamos fazer a seguinte aproximação. Nós vamos aproximar, então, a nosso fluxo na face 1 por um Ex dy dz e o nosso fluxo 2 por um Ex dy dz. Tranquilo?
Então, é essas continhas que nós temos aí, beleza? Coisas importantes a se falar. Você pode ficar bem inclinado, já assumir que é x na face 1 e é x na face 2 são iguais, tá bom? Mas a gente, teoricamente, podemos generalizar um pouco mais o nosso volume, incluindo, por exemplo, casos que não são homogêneos, nem exatamente isotrópicos, tá bom? E se a gente pensar dessa maneira, pode ser que na face 1 e na face 2 não sejam exatamente iguais essas coisas, tá bom? E se existir essa diferença, essa pequena diferença, basta que a gente calcule como é que é a variação de EX ao longo da direção X. E fazer isso é a gente tomar, né, a derivada parcial. Não é isso? Ó. A gente pega a derivada parcial. Então vamos fazer aqui devagarzinho, ó. Toma a derivada parcial. A derivada parcial. E a gente toma quem que é a variação, né, de EX, né, ó. Então, a variação de E, certo? De E na direção X. A gente quer saber quem é essa variação de E na direção X. Então fica bem simples, ó. Porque a variação de E na direção X, se eu assumir que na face 1 não é exatamente igual na face 2, a gente vai conseguir fazer essa conta muito simples. A gente tem que né? Em 1 a gente tem um EX aqui em 1, é isso? Menos o EX na face 2. Vou chamar desse jeito aqui, ó. O EX na face 1 menos, porque era aquele do vetor normal que estava trocado na face 2. A gente já viu que a derivada parcial, né, a variação dessa função na direção x, a gente viu lá na aulinha de gradiente, isso aqui é del E, del x, tá bom? Então, a gente intui de maneira bem simplificada. Olha só, a gente tem uma intuição, então, que E1, eu sei escrever E1 em termos de E2 del x. Então, ó, eu consigo extrair daqui, ó, que E1x é igual a E na face 2 mais del E, del x. Tranquilo? Isso aqui já ajuda bastante a gente. Então, sabendo disso, agora a gente sabe calcular quem é o fluxo de cada uma das faces, tá certo? Então, novamente, é o fluxo, né? O fluxo. Agora, em um, a gente sabe calcular. O fluxo em 1 vai ser, ó, vai ser E2 mais del E del x, né? Que aqui na direção x que a gente está estudando, né, obviamente. Del x. Qual que é a face que a gente estava estudando? Del y, del z, não é isso? E 2, a gente sabe calcular como sendo E1, correto? Vai ficar aqui E1 desculpa, E2, né, também E2 vai ficar del xy, del z, não era isso? Esses eram os nossos fluxos. Então, o fluxo total nessa face é fácil de calcular agora, porque a gente já sabe fazer essa conta, né? Quem que é o fluxo total? É somar esses dois fluxos aí, tá certo? Então a gente vai tomar, esse cara aqui era menos, né? Desculpa, tem um menos aqui. Então vamos pegar quem é o fluxo total, ó. O fluxo total é a gente somar 1 com 2, né? Então a gente vai ter 1 mais 2, tá certo? Então o fluxo total já é bem simples de enxergar, você vai ver então que agora esses E2 vão embora, e a gente vai descobrir então que o fluxo total na direção X,
ele vai ser exatamente del é x. Del x, del x, del y, del z. Tranquilo, pessoal? Beleza. Quando a gente faz essa mesma conta aí, ó, para as outras direções, tá certo? Para as outras direções, a gente vai chegar na seguinte conclusão, ó. A gente vai chegar que o fluxo, vamos olhar aqui as faces, ó. Deixa eu trazer o desenho de volta aqui, ó. A gente vai trazer as faces. Vamos dar nome aqui para os boi, ó. Face 3 e 4. Essas aqui que estão na direção X. Face 5 e 6 lá embaixo. As que estão na direção Z, tá certo? Que são normal a direção Z. Tranquilo? Feito isso, então vamos para 3 e 4. 3 e 4. Então, ó, eu sei que no fluxo da 3 e 4, a gente vai ter que ter, então, del Y agora. Del Y, del Y, del X, del Y, del Z, tá certo? O fluxo total na face 5 e 6 vai ter que ser del Z, del Z, del X, del Y, del Z. Tranquilo? Feito isso, então agora a gente já resolveu o nosso problema, né? Porque quem que vai ser o fluxo total? Agora o total no sentido, né, do cubo como um todo, né? Vai ter que ser o somatório dos fluxos em cada uma das direções, na direção X, direção Y, direção Z, tá certo? Então, ó, a gente vai calcular, vou fazer aqui em cima para sobrar espaço aqui embaixo. Então, ó, o fluxo total aí, ó, sobre, né, através de todas as faces, né? Então, fazer aqui para vocês não esquecerem, ó, através de todas as faces, a gente vai usar então a nossa definição aqui, ó, de integral de N ds, que é a nossa área. Então vai ter que ser igual aí, ó, a gente vai somar del x dx mais del y, del y mais del z, del z, e aqui ficou del x, del y, del z. Deixa eu ver se pegou, para vocês enxergar, ótimo. Então é isso. Quem que é del x, del y, del z? É um volume infinitesimal, tranquilo? Então, olha só que bacana, ó. Então a gente conclui, então deixa eu chegar aqui, a gente conclui que esse cara aqui, ó, tá vendo? Quem é esse cara aqui? Eu já vou adiantar pra gente não ter que ficar reescrevendo, né? Então, ó, esse cara aqui, ó, ele é a nossa definição de divergente de E, olha que bonitinho, tá vendo? Esse cara é a definição divergente de E, então a gente conclui, ó, que o divergente de E, ele é, vou passar esse cara como um volume, tá certo? Vou passar esse cara aqui como um volumezinho, deixa eu fazer de azul, vermelho mesmo, né? Fica tudo igual. Então, ó, esse cara aqui, ó, é um volume, então eu vou chamar aqui de um del V aqui, infinitesimal, pequenininho, tá bom? Então esse cara aqui eu vou passar dividindo, ó, é um delta V integral, tá bom? De E N ds. Tá vendo? Que coisa legal? Bacana. Tranquilo? E aí, na verdade, a gente toma o limite de quando ΔV vai para zero, tá certo? Então, vou colocar aqui de vermelho, né? Então, ó, o limite aqui, ó, de quando ΔV tende a zero, tá certo? Ficou pequenininho aí, mas tem um limite aqui pra gente tomar essa definição. Então, a gente tem agora uma definição do divergente, tá certo?
como sendo aí o fluxo, né, por volume, tá certo? Para ficar bem mais fácil. Então aí o divergente de um vetor em um ponto P, né, ele é o fluxo, né, se vocês pensarem aí, para fora aí desse cubo, fluindo da quantidade E, né, por unidade de volume, tá certo? Nas vizinhanças do ponto P de interesse. Então pode ser uma carguinha que está no ponto P e você quer lá calcular essa questão. Tranquilo? E aí, essa é a primeira coisa que a gente encontra aí, né? Você encontra essa integral de superfície dividida aí por esse volume. Mas tem uma consequência bem interessante, que eu vou aproveitar a folha, né, e as expressões que já estão aqui, é que a gente pode, na verdade, deixar esse volume aqui do lado de cá, como estava antes, tá certo? E aí a gente obtém, na verdade, está aqui bem acolchambrado, o que a gente chama aí do teorema de Gauss. Ó. Então deixa que os matemáticos provam isso mais bonitinho, tá? A gente da física faz mais ou menos aí, que a ideia é vocês pegar aí o entendimento. Então, se a gente, na verdade, quiser avaliar naquele volume, um volume ali qualquer, basta que a gente some, né, tudo. E como é que a gente faz a soma? A gente integra. Então, se a gente, na verdade, né, não quiser tomar esse limite de delta vindo para zero, e a gente quiser deixar essa expressão aqui em cima, como estava antes, a gente faz essa integração aqui, ó, num volume, tá certo? Faz essa integração, né, para poder encontrar realmente essas igualdades, enquanto aqui é uma integral de superfície. Então, olha só, se nós fizermos isso, a gente vai chegar no teorema de Gauss, né? Que a gente vai afirmar o seguinte, ó, que a integral, então, ó, de superfície, integral de superfície, coloca aqui um Szinho para a gente lembrar, de E, N, ds, ela vai ficar, então, igual a integral no volume do divergente de E, certo? dv. Então, esse cara aqui é muito importante para a gente, tá certo? Então, como eu falei para vocês, matamos aí 2 coelhos com uma cajadada só, tá bom? Então, ó, partindo dessa ideia aí de fluxo, tá bom? Que a gente descobre, né, que o divergente é um fluxo por unidade de volume, a gente consegue também demonstrar aí, de maneira bem simplificada, o teorema de Gauss, tá certo? É só importante vocês lembrarem agora que o S aqui, ele vai ser uma superfície fechada, tá certo? Qualquer, e V é o volume, esse V é o volume dentro dessa superfície. Por isso que nós estamos lá no cubo, tá vendo? Ó? Então nós temos o S, é a nossa superfície do cubo, são vamos dizer assim, as extremidades lá, né, o que fecha o volume em torno do cubo, e esse V é o volume dentro do cubo, dentro do nosso exemplo que a gente definiu aí. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então tá aí mostrado para vocês, né, a ideia do divergente. Então tanto essa expressão aqui, ó, quanto essa expressão, elas são bastante interessantes para a gente, tá bom? Essa segunda aqui bem mais, porque aí elas vão aparecer normalmente aí nos livros difíceis, vocês vão ter que usar bastante, tá bom? Ok, então vamos aí para os nossos exemplos para a gente finalizar essa parte aí do divergente, tá bom? Então já aguarda aí o teorema de Gauss, que já está derivado para vocês aí de onde é que ele surge naturalmente, tranquilo? E vamos aí para os nossos exemplos. Então, ó, exemplozinho de divergente aí, vamos fazer o nosso exemplo. Calcule o seguinte divergente, ó. Divergente do vetor R, tá bom? Esse que é o que a gente quer que a gente calcular. Então, quero saber quanto é que é esse divergente. Então, lembrando que R é o vetor posição xi, yj mais
ZK. Obviamente, coordenadas cartesianas, que é o que nós estamos trabalhando, tá bom? Depois a gente vai fazer uma modificação de coordenada e vamos ter o trabalho dobrado para refazer tudo isso aí. Quer dizer, eu não, né? Vocês, tranquilo? Beleza. Então, vamos calcular esse cara aí. É muito simples. Como é que a gente calcula esse divergente? A gente vai simplesmente pegar, atacar as componentes, né? Então, ó, divergente. Vou colocar aqui, né? Solução. Então, solução. Pronto. Então, ó, divergente de R. Vocês podem fazer como vocês quiserem, tá bom? Eu vou deixar para vocês brincar com a notação compacta aí, tá? Eu vou fazer na forma bruta mesmo, que é para vocês, quem tiver mais perdido um pouquinho, pegar as ideias. Mas aí vocês já aproveitam e fazem a forma compacta, vocês vão ver que é bem mais simplesinho. Então, ó, como é que a gente faz? A gente aplica o operador del xi, del yj, mais del z, direção K, produto escalar, xi, yj, zk. Como é que fica isso? I com I morre, J com J morre, K com K morre, vai tudo para 1 nesses carinhas, e a gente vai ficar então com del x, del y, del z. Cada uma dessas componentes é 1, então esse resultado aqui é 3. Tranquilo? Beleza. Então, é um resultado aí importante, por isso que a gente não vai desperdiçá-lo, tá bom? Então, por isso que eu fiz esse exemplo. Ele é algo que depois vai ser útil lá na frente. Então, vamos guardar esse resultado aí. Então, por isso que é um exemplo mais... porque é um resultado que vocês têm que conhecer. O segundo exemplo, que eu também quero trabalhar com vocês, tá bom? E que esse em particular, a gente vai voltar nele logo, logo, quando a gente for tratar de algumas aplicações, tá? Do nosso trabalho, é o seguinte exemplo, tá bom? Então, guarda esse vídeo aí em algum lugar especial, que depois vocês vão precisar voltar nele aí para refazer essas contas, tá bom? Então, ó, eu quero que vocês calculem o seguinte divergente. Divergente do vetor R chapéu R2, tá bom? Esse que é a continha que a gente vai tentar fazer como exemplo. Por que, professor, essa conta é importante, eu tenho que guardar na cachola? Então é bem simples. Essa continha aqui, ó, ela aparece naturalmente, ó, quando você estuda lá Física 3, tá bom? E também gravitação. Quando você usa aqui, ó, Física 3, ela aparece para o campo elétrico, né? Que ela vai aparecer lá, ó, como que, tá vendo? R chapéu, olha lá, R chapéu, 4π ε0 R2, tá bom? É o campo elétrico. O campo elétrico surge essa expressãozinha aí. Da mesma forma lá no campo gravitacional tem uma expressão também que vai com R chapéu R2, tá certo? Em particular, a gente quer calcular, então, olha lá, o divergente de quem? De E, tá vendo? Então, calcular esse exercício, uma vez que essas coisas aqui são constantes, aquele exercício ali, basicamente, ó, o que ele está mandando eu fazer, ó, é eu calcular, tá vendo? Ó, o divergente de E. Ó. Logo, o exercício de interesse aqui, ó, é calcular o divergente de E, tá bom? Só que aí eu não vou ficar me preocupando com essas constantes. É basicamente isso aí, ó. É equivalente a eu calcular o divergente dessa quantidade R chapéu R2, tá bom? Então, é um divergente importante porque vocês vão trabalhar muito com isso aí em física, tá bom? Divergente, rotacional de E, tá bom? De B, enfim. Essa aqui é a ideia aí. Tranquilo? Beleza. E aí, sendo importante, vamos resolver. E lá mais à frente a gente vai voltar nesse problema. E vocês vão entender basicamente o porquê, tá certo? Então, porque nesse problema aqui já de cara, nós temos uma carga. E eu quero saber qual que é o divergente de uma carga pontual. Tá certo? Então bora lá. Então como é que a gente resolve esse cara aí? Tá certo? Vamos por parte aí. Vamos devagarzinho, que esse aqui já fica um pouco mais longo. Então vamos para a solução. Então ok.
Primeira coisa que a gente tem que fazer é perceber a seguinte coisa, olha lá. A gente vamos transformar o vetor R num vetorzinho, que é mais fácil. Então, ó, note que R, chapéu, é equivalente ao vetor R que a gente conhece sobre o módulo de R, não é isso? Ou R chapéu sobre R, é a anotaçãozinha simples, tranquilo? Então, isso faz com que, olha lá, logo, nós vamos ter a seguinte conta, ó, R chapéu R2, que é o que a gente vai tentar derivar, a gente vai poder escrever da seguinte maneira, como R, tá vendo? Em cima vai sobrar mais um R, então aqui embaixo vai ficar um R3, beleza? Dito dessa maneira, quem que é o meu R? Vamos lá, fazer aqui no cantinho, ó. Quem que é o meu R, por definição? Ele é a norma do vetor R. Então, se é a norma do vetor R, ele é x quadrado, y quadrado, mais e ao quadrado, 1 meio. Tranquilo? Então, quando eu levo a 3, aqui vai ficar 3 meio, tá vendo? Então, a gente já sabe escrever esse cara. Esse aqui é R, setinha, x2, y2, z2, 3 meios. Pronto. Agora a gente é realmente trabalho de formiga aí. Pedacinho por pedacinho e resolvendo. Tranquilo? Não tem problema. Tá certo? Então bora lá. Então vamos começar a fazer a nossa conta realmente. Beleza? Então eu tô com um pouco de preguiça, eu vou tentar iniciar aí já da maneira compacta pra gente já ganhar um pouquinho de tempo. Então, ó. Mas é isso, vocês vão, né, abrindo a conta um pedaço, outros vocês fazem compacto, aí vocês, a ideia é vocês treinarem aí. Então vamos lá fazer, ó. Então o divergente de R2 vai ser equivalente ao divergente de R3. Opa, aqui era um chapéu, né? Que é um circunflexo, desculpa. Então, R3. E agora a gente vai poder fazer a continha. Como é que é a notação compacta do divergente? Do del. O del é del xi, aí, produto escalar. Como é que vai ficar esse outro cara aí, ó? Ele vai ficar um vetor xi, o R eu não preciso me preocupar com ele por enquanto, ó. Ele vai ficar j, xj, não é isso? É j dividido por R3. Pronto. É isso aqui que a gente está tentando resolver. Então isso aqui já vai ficar resolvido assim, ó. RJ, del xi, xj, R3, nesse. E aqui a gente vai pegar I com J. A gente não precisa viajar muito, a gente já sabe que esse cara aqui, né, ó, é o meu del IJ, né, o meu delta de Kroneck. Se é o delta de Kroneck, então esse resultado só vai ser diferente de zero se igual a J. Então a gente vai ficar com um somatório de del xi. Não é isso? Ops, vamos errar aqui para a gente não ter esse cuidado, né? Del xi R3. Então não passei porque o R também vai ter que derivar, né? Tranquilo? Beleza. Então essa aí é o nosso divergente. Então basicamente o que a gente tem que fazer é derivar essas quantidades. Então obviamente eu vou ter aqui, né, somatório quando eu derivar com relação a x, aqui em cima vai ser x, com relação a y aqui vai ser y, com relação a z aqui vai ser z. E esse cara aqui a gente tem que derivar normal. Beleza? Ótimo. Feito isso, então vamos resolver a componente que a gente está interessado aí. Vamos resolver uma componente porque por simetria já dá para ver que, mais uma vez, o resultado é igual para todas as componentes. Então, ó, vamos lá resolver para a componente x. Então, ó, componente x, beleza? Componente x. Então vamos matar a componente x. Quem que é a componente x, ó? Então vai ficar del x, então x2 mais y2 mais e2, 3 meio, igual del x.
Aí o que vai acontecer? Tá vendo, ó? A gente vai facilitar aqui, ó, pra gente poder resolver. Vamos usar a regra do produto. Vou passar o x aqui, ó, e vou multiplicar esse cara, eu vou levar pra cima trocando sinal, ó. Então vai ficar, ó, x ao quadrado, y ao quadrado, mais z ao quadrado, menos 3 meios. Pronto, só ficar mais fácil. Porque aí a gente resolve a derivada do primeiro, mantém o segundo, depois mantém o primeiro e deriva o segundo. Então vai ficar uma conta gigantona aqui, ó. Por isso que eu falei para vocês. Então vamos lá, vamos devagarzinho. Não tem pressa não. Então vamos derivar o primeiro, tá certo? Deriva o primeiro, mantém o segundo. Então, derivando o x, derivada de x é 1, correto? Então a gente vai derivar e vai sobrar esse cara aí, ó. Vai sobrar esse cara todo aí, ó. X ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, menos 3 meios, tá certo? Beleza. Mais. Agora a gente vai derivar o segundo lá, ó. Cuidado, tá bom? Mais. A gente vai manter o segundo aqui fixo, ó. Então, x, tá certo? Vezes. Então, eu vou botar aqui um parênteses. O que vai acontecer agora, para não errar, ó? A gente vai derivar o segundo. O segundo é uma função composta, então tem que cair 3 meios, correto? Vai cair 3 meios, ó, menos 3 meios. Então caiu 3 meios. Só que lá em cima eu tenho que ir para menos 1. Então eu vou ter que jogar um menos 1 lá em cima para repetir esse cara aqui, ó. Então x2 mais y2 mais e2. Então aqui vai ficar menos 3 meio sobre 2 menos 1. Então se você pensar que menos 1 é igual a 2 sobre 2, menos 2 sobre 2, então vai ficar aqui menos 5 sobre 2. Tá vendo? Ó, porque eu joguei um menos 1 aqui, vezes a derivada de dentro com relação a x. Esse morre, vai sobrar 2x, ó. 2x. Tranquilo? Pronto. Então, ó, esse mata, esse 2 mata. Tranquilo? Beleza. Então ficou fácil. O que vai acontecer, professor? Esse cara aqui, ó, é praticamente, se a gente inverter, 1 sobre R3, não é isso? Porque ele vem do R lá, ó. O nosso vetor R elevado a 3. Esse cara aqui também não vai ficar muito diferente, não. Vai ser o nosso R elevado a 5. Então, ó, a nossa derivadinha acaba aqui embaixo. Vamos ver se eu consigo fazer aqui embaixo para não ter que jogar em outra folha. Pera aí. Então, vamos lá, ó. Então, esse cara aqui ficou igual, ó, a 1 R3. Então, deixa eu ver se pegou. Ah, pegou legal, bacana. Menos, o 2 foi embora, então ficou 3. Olha lá, 3. X, tá vendo ali, ó? Tem um x aqui, mas tem um x aqui fora, x ao quadrado, ó. Menos 3x ao quadrado sobre... Esse cara aqui tudo é R, né? Se a gente botar um meio pra cá e tirar o 5. Então, ó, R5. Pronto, ó. Matamos. Essa aqui é a componente x. Igualzinho para a componente y, igualzinho, só que no lugar do x vai ficar um y. Igualzinho para a componente z também, no lugar do x vai ficar z. Sendo assim, a gente agora pode resolver, então, o nosso exercício. Então, quem que é aí o resultado? Então, portanto, nós temos que o divergente, olha lá, ó, que é o circunflexo, né? R2 tem que ser igual, olha lá, a gente acabou de fazer 1 R3 menos 3x2 R5 mais componente na direção x, olha lá, 1 R3 menos 3y2 R5 mais 1 R3 menos 3z2 R5. Tranquilo? Essa aqui é a nossa ideia aí. Beleza. Vamos lá, vamos somar todo mundo para ver o que vai dar isso aí. Isso aí vai dar 1 R3, então tem 1 R3, mais 1 R3, mais 1 R3. Então a gente já tem 3 R3, tá certo? Então, ó, 3 R3 menos, vamos lá, devagarzinho. O que vai acontecer agora? Nós temos 3R5, 3R5, 3R5. Podemos pôr em evidência esse cara aí, para não dar trabalho pra gente. Ó, tem menos para todo mundo. Menos, ó, 3R5. E aí eu vou pôr esse cara aqui em evidência. Ó. Pronto, pus em evidência. Ficou x2, y2 mais
Z2. Tranquilo? Beleza, pessoal? O que é isso aqui, gente? Isso aqui é a norma, né? Isso aqui é a norma, ó, se a gente colocar x2 do meu vetor R ao quadrado, não é isso? Porque a norma do vetor R é raiz desse trambolho que está aqui dentro. Se esse trambolho aqui não tem raiz, é porque isso aqui é R ao quadrado. Então, ó, mais uma informação, ó. Temos 3R3 menos 3, ó, R2, R5. Olha que bonito. Bacana. Feito isso, então nós temos, na verdade, que a gente mata aqui 2 daqui de cima, aqui vai matar, aqui vai para 3. Então, não é isso? Ó? Que bonitinho. Ó. Bacana demais, professor. Então, isso aqui vai ficar, ó, 3R3 menos 3R3. Então, a gente conclui que divergente de R2 é igual a 0. É igual a 0 mesmo, pessoal? Professor, o senhor levou em conta que R aqui tem um probleminha quando está na origem? Não levamos. Então, ó, isso aqui é igual a 0 se, né, vamos colocar aqui na nossa conta, se R for diferente da origem. E na origem, professor? E na origem? Essa aí é a nossa pergunta. E na origem? Então, são cenas aí para os próximos capítulos. Por isso que eu falei para vocês. Lembra lá, ó? Vou voltar lá no início da aulinha. No início dessas continhas. Deixa eu achar ela aqui, beleza. Então, ó, nós temos uma carguinha, tá vendo? Então, essa carguinha, ela não tá aí à toa para atrapalhar a nossa vida, tá vendo? Para atrapalhar a nossa vida, essa carguinha aí nesse campo elétrico. Então, esse divergente aqui, a gente está calculando ele sendo 0, e estamos achando 0 porque estamos fora da origem. Então, falta perguntar o que acontece na origem. Então, por isso, guarde isso aí na cuca de vocês, né? Que vocês vão rever essas cenas aí lá mais na frente, no final desse capítulo, a gente vai discutir esse problema especificamente, como é que a gente resolve, tá bom? E aí, já para deixar o gostinho para quem quiser procurar, a gente vai falar lá da função delta de Dirac, a gente vai introduzir ela por meio desse problema. Beleza, pessoal? Então, ó, coisa bônus para vocês. Já que estamos falando de divergente igual a 0, vamos aproveitar então a oportunidade para fazer um bônus aqui, ó. Bônus. Então, divergente de uma quantidade B igual a 0. A gente encontra na física, encontramos, professor, lá no magnetismo. O divergente de B é igual a 0. Já entendemos que o fluxo, né? Que o divergente indica o fluxo por unidade de volume. E, no caso do campo magnético, quem fez a aulinha de física 3 aí, vai lembrar de uma coisa lá que os físicos falam que nunca foram observados, né? Então eu vou escrever como não existe. Então, é a forma que a gente fala, mas é porque nunca foi observado. Não existe aí, ó, monopolo magnético. Ou seja, vou aproveitar de novo o exemplo. Se a gente tomar, por exemplo, aqui, ó, a nossa expressão de E e substituir o B, tá vendo? Olha lá, ó. Se a gente substituísse o B, significaria dizer que existiria uma carguinha magnética. Mas na natureza, se você pensar aí num ímã, tá certo? Em um ímã, com norte-sul, você vai ter as linhas de campo sempre saindo aí, ó, de uma região para outra e fechando. Se você colocar um volume infinitesimal, você não vai ter fluxo aí saindo efetivamente do seu cubo, tá certo? Então, o que vai acontecer? Nunca foi observado monopolo magnético, ou seja, a gente nunca observou uma carga magnética isolada. Então, se você quebra, por exemplo, um ímã em 2 pedaços, você vai perceber que automaticamente se cria aí um norte e um norte e um sul em cada pedaço. Se você quebrar novamente, vai acontecer a mesma coisa. Então, o divergente de B igual a 0 lá em física indica isso aqui pra gente, se a gente faz uma relação lá com a do campo elétrico. E aí,
Quando a gente encontra divergentes, né, de uma quantidade, então eu estou usando o B por analogia que é mais fácil. Quando a gente encontra, tá certo? Divergentes nulos, a gente diz que o campo ele é solenoidal, tá bom? Esse é o nomezinho que a gente fala, solenoidal. E como implicação, isso implica, tá certo? Então, ó, isso implica que B pode ser escrito como o rotacional de uma outra quantidade, tá bom? Essa é uma implicação aí bem interessante, tá bom? Então, fica a dica para vocês aí. Sempre que o divergente de uma quantidade for zero, o nomezinho que a gente vai associar vai dizer que é um campo aí solenoidal. Isso aí, esse nome vem exatamente de referência à física, né? Porque a gente faz lá contas com solenoide, blá blá blá, tá bom? Mas enfim, então o que é importante aqui nem é esse nome não, é que você uma vez, principalmente lá nas contas de física 3, né, tá de mecânica quântica, vocês entenderem que quando a gente tem divergente de B, né, botar um chapéuzinho aqui também, né, minha setinha, o divergente de B igual a zero, uma coisa que nós podemos fazer matematicamente é poder escrever esse campo como rotacional de uma outra quantidade A, que lá, né, nos cursos de física, em particular, então aqui é só para a gente ter uma clareza, nesse caso aqui, o pessoal chama esse cara aqui de um potencial vetor, tá certo? Mas enfim, é só uma informação adicional para a gente fechar a linha de hoje. Então, o vídeo vai ficando por aqui, até a próxima aula, onde a gente vai trabalhar aí o rotacional, para a gente fechar aí essa série de operador vetorial. Abraço, galera!